Uma batalha judicial em Hollywood que durou quase 2 anos. Um filme sobre violência doméstica, acusações de assédio sexual, uma campanha secreta de difamação, mensagens de texto que pareciam envolver Taylor Swift em toda essa confusão. E então, apenas 2 semanas antes do julgamento, tudo termina. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Preciso falar rápido sobre o patrocinador, o app Upside, que acho que você vai gostar. Upside oferece cashback extra em compras do dia a dia, como combustível, supermercado e comida para viagem. Basta baixar o app gratuitamente. Você seleciona uma oferta em um dos mais de 100 mil locais parceiros, você paga normalmente com seu cartão. Você verifica a compra e pronto, dinheiro de volta. Então, digamos que eu precise abastecer ou queira pedir comida para a viagem uma noite. Eu procuro primeiro as ofertas do Upside. Após gastar, o dinheiro aparece no app e posso transferir para minha conta. Usuários frequentes do Upside recebem, em média, $254 de volta por ano. Então, para começar a receber seu dinheiro de volta, clique no link na descrição ou escaneie o código QR. Certifique-se de usar o código promocional Sidebar, porque você vai ganhar um bônus extra de 25 centavos por galão no seu primeiro tanque de combustível. Blake Lively e Justin Baldoni atuaram juntos no filme de 2024. É assim que acaba. Justin também dirigiu e Blake foi a estrela principal. E, de acordo com documentos judiciais, Lively acusou Baldoni de assediá-la sexualmente naquele set. Ela disse que ele fez comentários degradantes, improvisou um contato físico indesejado e criou um ambiente que ela descreveu em uma mensagem de texto para uma amiga. Eles estão sendo uns tarados, tipo, guardem seus hormônios para vocês mesmos. Ela também acusou a produtora dele, Wayfarer Studios, de coordenar uma campanha de difamação usando profissionais de relações públicas especializados em gestão de crises e manipulação de redes sociais para destruir sua reputação. Em dezembro de 2024, segundo o New York Times, Lively apresentou uma queixa ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, que depois virou um processo federal. Agora, Baldoni não só negou tudo, mas os documentos judiciais mostram que ele disse que Lively foi quem roubou o filme dele, ameaçou não promovê-lo e depois tentou enterrá-lo com falsas acusações, dizendo que ela usou alegações falsas como arma contra ele. Então ele revidou. Baldoni abriu um processo e acusou Lively de difamação. Também foi atrás do marido dela, Ryan Reynolds, e do assessor de imprensa deles. Ele também processou o New York Times por um artigo chamado "Podemos enterrar qualquer um na máquina de difamação de Hollywood". Segundo os documentos analisados, um juiz rejeitou os processos de Baldoni e decidiu que Lively e o Times estavam protegidos por privilégios legais. O Times reagiu processando a Wayfarer Studios, de Baldoni, pedindo indenização por custos advocatícios com base nas leis anti-SLAPP estaduais. O caso ainda parece em andamento. Mas basicamente, o que estamos falando, essa rivalidade, essa briga entre Baldoni e Lively continuou por 18 meses. De acordo com o Page Six, os dois lados gastaram juntos $60 milhões em honorários advocatícios. E então, em abril de 2026, de acordo com o New York Times, isso foi importante. Um juiz federal rejeitou as acusações de assédio sexual de Blake Lively, afirmando que ela era uma contratada independente, não uma empregada, e por isso talvez essas leis não se aplicassem. O juiz autorizou que as alegações de retaliação e quebra de contrato seguissem para julgamento, principalmente contra a produtora, não diretamente contra Baldoni. O julgamento foi marcado para 18 de maio. Nós íamos cobrir isso no Sidebar, mas em 4 de maio, 2 semanas antes das alegações iniciais e da seleção do júri, eles chegaram a um acordo. Recebemos agora a declaração conjunta das partes no caso Lively vs Wayfarer Studios, enviada pelos advogados. Então, Brian Friedman, Ellen Garofalo, Michael Gottlieb, Ezra Hudson, e é isso que diz. As partes no litígio entre Blake Lively e Wayfarer Studios chegaram a um acordo para resolver as questões e divulgar a seguinte declaração conjunta. O filme It Ends With Us é motivo de orgulho para todos que ajudaram a realizá-lo. Conscientizar e impactar a vida de sobreviventes de violência doméstica, porque é disso que o filme trata, e apoiar todos os sobreviventes é um objetivo que defendemos. Reconhecemos os desafios do processo e entendemos que as preocupações da senhorita Lively devem ser ouvidas. Mantemos firme compromisso com ambientes de trabalho livres de impropriedades e improdutividade. Esperamos sinceramente que isso traga encerramento e permita que todos sigam em frente de forma construtiva e em paz, inclusive em um ambiente online respeitoso. Quero explicar o significado dessa declaração.
Agora, para deixar claro, nós não sabemos os termos desse acordo. Eles não foram divulgados. Normalmente não são divulgados. Não há uma admissão explícita de irregularidades. Segundo a Page Six, executivos da indústria estão divididos sobre se alguma das duas estrelas consegue se recuperar. Uma executiva de estúdio afirmou: Justin não tem valor de mercado para superar a suspeita de ter criado um ambiente de trabalho inseguro. Não sei se ele conseguiria montar o elenco de um filme agora. Blake terá que dar um tempo e aceitar receber menos no primeiro cachê, mas continua uma estrela de cinema. O que aconteceu no set? Quem dizia a verdade? Por que fizeram acordo agora? Por que esse caso, que parecia poder virar algo como Depp v. Heard, e onde ambos teriam que ir a julgamento para contar sua versão, certo? Por que houve um acordo e uma declaração conjunta, e não um veredito? E daqui a pouco vamos contar com o ex-promotor federal e advogado de Los Angeles, Nima Romani, para nos explicar o que ele acha que aconteceu aqui. Ele vai nos falar sobre o poder, a publicidade, a lei em Hollywood e por que ele acha que isso aconteceu. Mas antes, deixa eu só contextualizar, deixa eu dar o contexto. O filme É Assim que Acaba começou a ser filmado em 2023. Blake Lively foi a protagonista Lily Bloom. Justin Baldoni dirigiu e atuou como seu par romântico. Segundo os documentos judiciais, tudo deu errado quase de imediato. Devemos ter cautela, pois há duas versões bem diferentes do ocorrido nos registros do tribunal. Ambos apresentaram suas versões juramentadas nos documentos legais. Agora, a versão de Blake Lively. Segundo a versão alterada da queixa apresentada em 18 de fevereiro de 2025, Lively afirmou que, desde a primeira semana de filmagens, Justin Baldoni e Jamie Heath, CEO da produtora dele, Wayfair Studios, a fizeram se sentir desconfortável. Ela afirma que Baldoni comentou sobre seu vício em pornografia e compartilhou detalhes de sua vida sexual. De acordo com a queixa dela, Baldoni anunciou na frente dos membros da equipe que ela nunca tinha assistido pornografia. Ela afirma que, numa cena de dança lenta, Baldoni, e aqui cito o documento, repetidamente inclinou-se para a senhorita Lively, tentando beijá-la, beijando sua testa, esfregando o rosto e a boca no pescoço dela, colocando o polegar na boca dela, tocando por o lábio inferior, acariciando-a e elogiando seu cheiro. Isso não ocorreu enquanto o Sr. Baldoni fazia Ryle, pois a intimidade e o diálogo fugiram do roteiro acordado. Ela disse que Heath ficou encarando seus seios enquanto ela estava sem blusa no camarim de maquiagem. Segundo a denúncia, Heath apareceu sem avisar enquanto ela removia a maquiagem corporal. Ela pediu que ele ficasse de costas, mas, segundo o documento, a senhorita Lively notou que o Sr. Heath a olhava enquanto ela estava sem blusa. Ao ser confrontado, o Sr. Heath disse que era apenas o hábito de olhar para a pessoa ao falar. Segundo a reclamação, ela enviou uma mensagem à amiga em 24 de maio de 2023. Eu ia te convidar para o set amanhã. Essas pessoas, uau, hoje o RH está maluco. Os dois. Não esperava por essa reviravolta. Isso já vinha acontecendo, mas hoje cheguei em casa e chorei. Mais tarde, na mesma conversa. Caras estranhos, guardem seus hormônios para vocês. Isso não é meu, não quero isso. Eu não quero seu olhar, suas palavras, sua língua, nem vídeos da sua esposa nua. Sim, é chocante. Palhaços. Ela afirmou ter relatado suas preocupações à Sony. Outra mulher do elenco também teria relatado preocupações sobre o comportamento de Baldoni. E, de acordo com a denúncia, em 1º de junho de 2023, Baldoni reconheceu essas preocupações por escrito, dizendo que foi, abre aspas, informado e que ajustes seriam feitos. Ela afirma que nada foi feito para resolver o problema. Quando a produção parou por causa das greves, só aceitou voltar se medidas e proteções fossem adotadas. Em 9 de novembro de 2023, os advogados dela enviaram um documento chamado Proteções para Retorno à Produção, e era uma lista de 17 exigências, entre elas um coordenador de intimidade sempre presente, sem improvisos em cenas íntimas, sem falar sobre experiências sexuais pessoais e ninguém no camarim dela enquanto estivesse sem roupa. Está no documento. Não haverá retaliação contra a senhorita Lively por manifestar preocupações. A Wayfair respondeu. Segundo a queixa, eles escreveram de volta dizendo: achamos a maioria delas não apenas razoáveis, mas também essenciais para o benefício de todas as partes envolvidas. E em 4 de janeiro de 2024, houve uma reunião realizada em Nova York. E de acordo com a queixa de Lively, ela leu em voz alta uma lista de 20 incidentes específicos. E ela afirma, abre aspas, nem o Sr. Baldoni nem o Sr. Heath negaram a veracidade dos exemplos da senhorita Lively. Então a produção foi retomada, o filme foi finalizado.
Segundo a denúncia de Lively, foi então que a retaliação começou. Ela diz que Baldoni contratou Melissa Nathan, da Agency Group RP, como equipe de relações públicas de crise. Segundo a queixa, a proposta de Nathan incluía remoção total no Reddit, exclusão de contas sociais, equipe de crise disponível para redes sociais, engajamento adequado com o público e início de tópicos de teorias. Isso é fundamental. O mais importante é que tudo será impossível de rastrear. Existia um documento chamado Planejamento de Cenários que aparentemente foi circulado. De acordo com a denúncia, propunha planejar histórias sobre Blake Lively tendo, abre aspas, uma reputação menos do que favorável na indústria e, abre aspas, explorar a ideia de plantar histórias sobre a instrumentalização do feminismo. Então, de acordo com mensagens de texto que estavam incluídas na denúncia, quando Baldoni ficou preocupado que o plano não era agressivo o suficiente, quero dizer, essa era a alegação, sua publicitária, Jennifer Abel, aparentemente disse para Melissa Nathan que Baldoni, abre aspas, quer sentir que ela pode ser arrasada. Isso está no documento. Podemos enterrar qualquer um, mas não posso escrever isso para ele. Então Lively diz que eles trouxeram um contratado chamado Jed Wallace para basicamente comandar essa campanha digital contra ela. Segundo a denúncia, em 10 de agosto de 2024, um funcionário da TAG relatou que notaram mudanças nas redes sociais, principalmente pelos esforços de Jed e sua equipe para mudar a narrativa contra Lively. Ela diz que a campanha funcionou, matérias negativas dispararam e seus negócios foram inundados por comentários de ódio. Segundo a denúncia, as vendas no varejo da linha de cuidados capilares Blake Brown caíram de 56% a 78%. Ela afirma que ela e sua família receberam ameaças. Então essa é a versão de Lively. Agora, a versão de Justin Baldoni. Da queixa dele, apresentada em 16 de janeiro de 2020, citação. De acordo com este documento, Lively, segundo ele, foi quem assumiu o controle desde o início deste filme. Ele disse que ela insistiu em escolher o próprio figurino, enviando centenas de imagens para a figurinista e forçando a refazerem todo o seu guarda-roupa, excedendo muito de orçamento. Ele afirma que ela reescrevia cenas diariamente, incluindo a cena crucial no telhado. Quando ele deu o que considerava uma leve resistência, segundo sua queixa, ela ficou em silêncio por dias, de acordo com ele. E isso é importante. Ele afirma que Blake Lively o convocou para a cobertura dela em Nova York. Segundo o documento, é nesse momento que o marido dela, Ryan Reynolds, supostamente começa a elogiar entusiasticamente a versão da Lively para a cena. Então havia também um amigo famoso, uma celebridade cujo nome não foi revelado, que também estava presente na ocasião. Basicamente era a Taylor Swift, e Baldoni disse que entendeu o recado. Entre nessa. Segundo ele, Lively enviou uma mensagem chamando Reynolds e a celebridade de seus dragões e escreveu: eles sabem que nem sempre me faço notar ou sou utilizada, por medo de ferir egos ou dificultar o processo. Eles não se importam com isso. E Baldoni faz a acusação de que Lively também o acusou falsamente, acusou ele de gordofobia, o que ele nega. De acordo com a reclamação dele, ela deu um ultimato para ele, 2 semanas para substituir ela, ou então, e ele entendeu isso como uma ameaça à reputação dele. Ele diz que ela o pressionou o tempo todo e que se sentia ameaçado, por causa da diferença de poder, já que ela é uma grande estrela, e isso ocorreu. Segundo o processo de Baldoni, o documento de 17 pontos enviado por Lively antes de retornar à produção continha insinuações falsas sobre a presença de um coordenador de intimidade e afirmava que a própria Lively se recusou a encontrá-lo. Ele afirma que ela regularmente convidava ele e Heath para o trailer dela enquanto amamentava ou tirava leite, e agora está dizendo que essas mesmas visitas eram uma forma de assédio. Ele relata a reunião de 4 de janeiro de 2024 de modo bem diferente. Segundo a denúncia, Reynolds partiu para um ataque verbal agressivo, repreendendo Baldoni em um encontro que Baldoni depois chamou de traumático. Ele afirma que o produtor, com 40 anos de experiência, nunca viu alguém falar assim. A representante da Sony disse que só se arrepende de não ter impedido Ryan Reynolds. E quanto à campanha de difamação, Baldoni admite que sim, contratou uma assessoria de crise, mas diz que foi para se defender, não para atacar. Segundo ele, quem planejava histórias negativas era Leslie Sloan, assessora de imprensa de Lively, e afirma que as mensagens de texto usadas por Lively foram adulteradas. Especificamente, a troca em que Abel enviou uma mensagem para Nathan dizendo: "Você realmente se superou com essa matéria", seguida por Nathan respondendo: "Foi por isso que você me contratou, certo? Eu sou o melhor." Segundo Baldoni, aquilo era sarcasmo.
Ele afirma que a equipe de Lively removeu o emoji de cabeça para baixo e omitiu a mensagem em que Nathan disse: "Caramba, isso não é justo porque também não sou eu." Segundo ele, Lively e Reynolds exigiram que ele e a Wayfair pedissem desculpas públicas e assumissem a culpa pela reação negativa ao marketing dela, pois diziam que ela parecia insensível aos temas do filme. Porém, o contraponto era que ela apenas seguia instruções. No final, quando recusaram, ele disse que a situação ficou séria. Aí Taylor Swift entrou na história. Mencionei aquela amiga famosa. Ela não prestou depoimento nesse caso, nem estava na lista de testemunhas, mas tudo indica que seria mencionada no julgamento. Porque Baldoni afirmou que Lively usou Taylor Swift, seu poder, sua fama, como forma de pressão. Baldoni, já que as duas mulheres foram muito boas amigas em certo momento, e que ela teve uma conversa ou esteve com Baldoni. Durante a fase de produção de provas, apareceram mensagens de texto como esta. Citação: "Se Justin fosse estratégico, diria: não, Taylor Swift no trailer, ou seja, a música dela, pois isso te dá mais poder sobre o filme. Ela é sua aliada, não dele." Lively responde: "Encontre um amigo que pense como o verdadeiro Império Romano." E Swift responde: "O machismo dele é tão grande que acredita que mulheres não conseguem vencer no xadrez ou fazer jogadas de poder de longo prazo." Então, essas são basicamente as duas versões. Tem muito mais, mas eu poderia falar sobre isso por 2 horas. Também já fizemos muitos sidebars sobre esse vai e vem, se você quiser conferir. Por quase 2 anos, essas narrativas opostas constavam de petições judiciais, vazaram para a imprensa e foram debatidas nas redes sociais. O que realmente sabemos? O que as evidências mostraram? Por que um caso que seria um grande julgamento público acabou assim? Quero entender melhor e conversar com alguém que já tenha lidado com casos desse tipo. Estou com o advogado de Los Angeles e ex-promotor Nima Romani. Nima, é sempre bom tê-lo aqui. Por que você acha que fizeram esse acordo agora? Porque existiu uma narrativa por muito tempo. E sim, a situação mudou, mas existiu uma narrativa por muito tempo. Eles precisavam levar isso a julgamento, precisavam apresentar as provas, precisavam depor, precisavam contar o lado deles da história. Eles precisavam reverter as narrativas, tudo o que foi divulgado por aí. O julgamento seria o lugar para fazer isso. Mas não foi o caso. Jesse, eu fui uma dessas pessoas que originalmente achava que esse caso iria até o julgamento, mas mudei de ideia há poucas semanas e esse é o motivo. Achei que o caso iria a julgamento porque as partes realmente se detestam. E isso não se trata de Blake Lively ganhar dinheiro. Ryan Reynolds vendeu a Mint Mobile por US$ 1 bilhão. Trata-se de mandar um recado e limpar o próprio nome em Hollywood, similar ao caso Johnny Depp e Amber Heard. Mas com as decisões do tribunal, realmente não sobrou nada de substancial em relação às acusações. Obviamente, o primeiro golpe foi a rejeição das ações por difamação movidas por Justin Baldoni, com base na primeira emenda e no privilégio de litígio. Mas, semanas atrás, as alegações de assédio sexual feitas por Blake Lively foram rejeitadas por ela ser contratada independente e não funcionária, e iremos a julgamento apenas por retaliação, quebra de contrato e difamação. Simplesmente não sobrou nada, não há substância suficiente para valer a pena gastar centenas de milhares de dólares e semanas passando por um julgamento completo com júri. Para deixar claro, o que restaria nesse julgamento não incluiria necessariamente tudo o que vimos nos últimos 2 anos, como todas as mensagens de texto e alegações. Teria sido mais limitado, certo, em termos de como o julgamento teria sido. Isso está absolutamente certo. Então, algumas dessas evidências sensacionalistas, o áudio, a cena da varanda, as mensagens de texto, não são relevantes para as acusações que restaram. As acusações mais fortes de Lively, pelo menos em termos de exposição, eram aquelas de assédio sexual, retaliação, ambiente de trabalho hostil e discriminação de gênero. Essas eram as mais polêmicas, as mais chamativas, mas também as mais valiosas. E a questão é a seguinte: se você é um contratado independente, você não tem esses direitos. Você só tem esses direitos como funcionário. Então, quero dizer, um exemplo que vou dar é o seguinte: obviamente, eu adoro participar do seu programa. Eu adoro participar do Law and Crime. Eu não estou sendo pago, obviamente, mas mesmo que estivesse, eu seria um contratado independente. Se você disser algo vil, racista ou sexista para mim, o que você nunca faria, isso não está protegido. Não posso te processar por isso. Então, como a maior parte das alegações sérias de Lively foram descartadas, realmente não sobrou nada. Disse que, ao rejeitarem as alegações, o caso provavelmente terminaria em acordo. Claramente, você não está recebendo as malas de dinheiro que eu continuo enviando para o seu escritório. Então talvez você precise verificar isso com sua equipe. Decepcionante, para dizer o mínimo. Você não é fácil de encontrar. Não é fácil conseguir te trazer para o programa.
Ok, deixa eu te perguntar. Acho que esse caso é diferente do Johnny Depp e da Amber Heard porque tudo veio à tona. Tipo, se esse fosse um caso que você não iria lutar só no tribunal, mas também no tribunal da opinião pública, só um veredito do júri não resolveria tudo, certo? Quero dizer, metade dessa batalha a gente já viu as mensagens de texto, os vídeos, os áudios, e isso me fez pensar no tribunal da opinião pública. Acho que esse também foi um motivo para isso ter terminado em acordo. No fim das contas, quem venceu? Quem ganhou? Acho que ambos perderam, mas Justin Baldoni conseguiu se reerguer. Você está certo, nunca foi sobre o tribunal e sim sobre a opinião pública. Quando o assessor de imprensa é processado e envolvido, veja, estou em Los Angeles. Eu processo e entro com ações contra várias celebridades. Já representei celebridades. Isso faz parte do jogo. Tenho assessores de imprensa aqui no meu estúdio, onde estou sentado. E também tenho assessores externos, então você precisa pressionar o outro lado. Acho que Lively realmente subestimou o resultado de Baldoni. Acho que ela pensou que, ao denunciar ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia e depois ao New York Times, quando publicassem o artigo difamatório, Baldoni seria dispensado pelos agentes da William Morris Agency. Ele teve seu prêmio de defesa das mulheres revogado. Obviamente, Lively tem mais recursos e é mais forte em termos de posição e recursos financeiros, o fato de Baldoni ter voltado e realmente mudado a narrativa. E eu te digo, aposto que a maioria das pessoas nos comentários, Jesse, está do lado do Baldoni. A equipe dele fez um trabalho magistral com as petições e ao lidar com a mídia tradicional, nova mídia e redes sociais para mostrar que ele não era necessariamente o assediador ou o sujeito repulsivo que Lively dizia que ele era, e eu acho que Lively saiu parecendo realmente antipática, mas acho que ambos jogaram lama um no outro e realmente não há vencedores claros aqui. Achei a declaração conjunta interessante porque, de certa forma, ela reconheceu as alegações de Lively. Reconheceu o que ela afirmou ter passado e também não sugeriu que nada aconteceu no set. Há essas referências a impropriedades e conversas sobre problemas no set e os desafios. O que você achou dessa declaração conjunta? O que ela te disse? Bem, me disse, olha, e muitas pessoas que estão assistindo estão dizendo que Lively desistiu do caso. Bem, não foi isso que aconteceu. As alegações que restaram eram de Lively, então Baldoni realmente corria algum risco. Não acho que esse risco fosse de centenas de milhões de dólares, mas veja, no mínimo, ao custo da defesa, certo? Semanas do tempo dele e centenas de milhares de dólares, talvez mais, para levar o caso até o julgamento. Então Lively ainda tinha algum poder de barganha, certamente não a mesma influência que ela tinha quando entrou com o processo inicialmente. Fazer ele reconhecer algo era importante para ela, porque, como você disse, isso envolve o tribunal da opinião pública e fazer Baldoni pagar de alguma forma. Não sabemos o que foi, mas não me surpreenderia se fosse uma quantia moderada. Bem, na verdade, é engraçado você dizer isso. Então, a Page Six divulgou que Blake Lively e Justin Baldoni não ganharam nenhum dinheiro no acordo do processo judicial. Agora, eu não sei como eles saberiam disso porque esses termos são confidenciais e não são públicos, mas me diga como isso faria sentido. Bem, então, se eles não ganharam dinheiro algum e tudo o que Blake Lively conseguiu foi esse tipo de declaração conjunta e concessão, isso é uma grande vitória para Justin Baldoni. E eu diria que é uma perda bastante significativa para Blake Lively. Quero dizer, segundo relatos, ela gastou milhões de dólares nesse caso. Eu não ficaria surpreso se esse valor chegasse à casa dos 8 dígitos, mais de 10 milhões de dólares, e tudo o que você conseguiu foi essa declaração conjunta. Se o que o Page Six relata for verdade, e o Page Six é ótimo. Falei com ele ontem sobre esse caso. Não nego isso. Então, uma grande vitória para Justin Baldoni e seus fãs. Então, deixa eu explicar isso um pouco também. Brian Friedman, de quem já falamos antes, advogado de Baldoni, disse à NBC News que seu cliente está muito satisfeito com o acordo. Acrescentou que havia uma disposição para resolver o caso, dada a oportunidade e a posição em que o caso se encontrava. Então, sabe, quando nos foi apresentada uma oportunidade, nós aproveitamos essa oportunidade. Ele acrescentou: Acho que ele realmente quer uma chance de contar sua história. E tenho certeza de que um dia, talvez mais cedo do que se imagina, ele vai contar sua história e nós vamos poder ouvir a história dele. Mas, sabe, quando você tem a oportunidade de contar sua história sem precisar fazer isso na frente de jurados e outras pessoas em um tribunal, e você realmente tem o tempo e a capacidade de contar toda a narrativa completa do que você viveu, acho que é isso que ele realmente quer.
Estou animado pela oportunidade dele. Ele disse que o caso foi tão disputado por causa das acusações de assédio sexual. Então, quando aconteceu o julgamento sumário e todas aquelas acusações, 10 ou 13 acusações foram descartadas, acho que isso mudou a natureza do caso, o que ele representava e o impacto dele, que foi exatamente o que você acabou de dizer. Mas me fale sobre essa ideia. Você aconselharia Justin Baldoni a vir a público e dar uma entrevista? Posso imaginar que muita gente teria interesse nessa entrevista. Isso pode colocá-lo em risco legalmente? Poderia, potencialmente, mas acho que Lively aprendeu a lição, não acho que ela vá atrás dele de novo. E obviamente sabemos o quanto a percepção é importante aqui em Hollywood. Então eu acho que ele vai, sim. Ele sempre se orgulhou de estar do lado das mulheres e dos direitos das mulheres. Então, mudar essa narrativa, eu acho que é importante, com certeza. Não acho que Friedman diria isso se já não estivesse em andamento. E ele pode dizer com a maior tranquilidade, de novo, se as informações forem verdadeiras, que não pagou um centavo para Blake Lively. Ela desistiu do processo. As duas partes simplesmente seguiram em frente. E é simples assim. Então, na minha opinião, não há motivo para ele não seguir em frente com uma entrevista dessas, porque isso tem um valor enorme para ele e para a marca dele. E eu acho que talvez muita gente que não conhecia Justin Baldoni agora sabe quem ele é. Então, mais uma vez, de onde ele estava até onde ele chegou agora é realmente algo extraordinário. Se de fato as duas partes simplesmente seguiram em frente e ele não pagou um centavo para Blake Lively. Como você acha que teria sido o julgamento? Quero dizer, novamente, foi algo muito limitado. Foi isso mesmo. Era Blake Lively contra a produtora dele, nem contra os dois, se entendi certo. Como você acha que teria sido o julgamento? O que você acha que seriam as provas? Qual você acha que teria sido o veredito? Se você observar as listas de provas e testemunhas da Lively, pensaria que o julgamento duraria mais de um mês. Mas você sabe como esses juízes federais são, né? Quero dizer, eles fazem tudo andar rápido. Então, eu acho que a equipe da Lively queria contar esse tipo de história de, sabe, manipulação e assédio e dela se manifestando em nome dela mesma e de outras mulheres. E eles queriam trazer todas essas outras mulheres que estavam no set, que interagiram com Baldoni, para dizer que ele é estranho e que isso faz parte do jeito dele, como uma espécie de evidência para mostrar que não se limitava só a ela, mas que ele também estava assediando outras vítimas. Não acho que o juiz aceitaria isso, Jesse. Seria um julgamento rápido, com questões de quebra de contrato e retaliação. Alguns assessores de imprensa e possíveis testemunhas de danos iriam depor sobre o prejuízo causado pela campanha difamatória. Provavelmente terminaria em poucas semanas, se me perguntar, muito menos do que Lively esperava, pois não acho que o juiz aceitaria isso. E em relação ao efeito sobre Ryan Reynolds, Taylor Swift ou qualquer outro membro do elenco, esses personagens secundários de toda essa história, o que você acha que esse desdobramento causa neles? Acredito que Taylor Swift seja a segunda mais feliz com o fim disso, já que não quer sua marca envolvida nessa situação. Parecia que, sabe, Lively estava tentando se aproveitar disso. Quero dizer, Lively é famosa, mas Taylor Swift obviamente está em outro nível para colocar pressão em Baldoni. Acho que ninguém quer lidar com um processo, principalmente celebridades. É a última coisa que desejam. Por isso, Taylor Swift está feliz e aliviada. Sabe, ela conseguiu evitar dar um depoimento. E acho que o fato de ela não precisar testemunhar no julgamento é uma grande vitória para ela. Sabe, Ryan Reynolds, eu acho que teve a imagem um pouco manchada. Ele estava nessas mensagens de texto, algumas delas são bem ofensivas. Obviamente, olha, a gente sabe que as pessoas conversam com seus amigos próximos de um jeito e, claro, com seus cônjuges de uma forma que não fariam em público. Não acredito que eles quisessem expor toda essa roupa suja e foi de um jeito que, na minha opinião, não foi nada lisonjeiro nem para Reynolds nem para Lively. Só para esclarecer, se alguém está ouvindo e pensando nas alegações rejeitadas, não foi pelo mérito. Tipo, por exemplo, a gente não sabe o que realmente aconteceu naquele set, sabe? Ou o que aconteceu depois, sabe? Essas alegações, esses casos foram rejeitados por motivos legais processuais bem específicos, certo? E não necessariamente por causa da verdade ou da falta de verdade ou da credibilidade dessas acusações.
Isso está absolutamente certo, Jesse. Então, para as pessoas dizerem que Lively foi assediado ou não foi, nunca chegamos ao mérito do caso, ao conteúdo, isso é puramente uma questão processual. E eu posso te dizer, quero dizer, mas é a questão processual em qualquer caso trabalhista. Há apenas alguns meses, meu escritório de advocacia e eu mesmo fomos a julgamento contra Kanye West. E realmente a única questão era: nosso cliente era funcionário de Kanye West ou era um prestador de serviços autônomo? Esse foi o motivo do julgamento. Os jurados decidiram a nosso favor, reconheceram que Kanye West, agora Ye, empregava nosso cliente e concederam indenização. Mas se ele não fosse um funcionário, havia 50 perguntas naquele formulário de veredito, Jesse. A primeira questão era: nosso cliente Tony Saxon era funcionário? Se os jurados respondessem não, deveriam pular as demais perguntas, assinar e datar, pois nosso cliente não teria qualquer direito se fosse autônomo. Isso é muito interessante. Tudo bem. Olha, este é o fim de uma verdadeira saga. Eu ainda acredito, aliás, e me corrija se eu estiver errado, que ainda resta um caso. Acho que o New York Times ainda tem um processo ativo. Não sei se você viu algo diferente, mas sabe, não sei para onde isso vai ou como isso vai ser resolvido. Mas veja, era principalmente na disputa entre Baldoni e Lively que estávamos prestando atenção e tentando focar. Vamos ver o que acontece a seguir e continuar acompanhando. Vou mandar mais um pouco de dinheiro para você sempre aparecer no sidebar. Mas obrigado. Sempre agradeço, Nima. Obrigado, Jesse. Adoro participar. É tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos ver na Peacock da NBC. Para me seguir, X, Instagram e meu programa Jesse Weber Live na News Nation de segunda a sexta às 11 da noite, no horário do leste. Até a próxima.